Ela foi criada nas ladeiras do Cerro, mas trouxe para a cidade grande receitas que alimentam gerações. Por mais de 30 anos foi professora e, ao se aposentar, resolveu seguir sua verdadeira vocação, cozinhar. Hoje é uma empresária de sucesso e uma das maiores cozinheiras de comida mineira do país. Colocando uma pitada de amor em tudo que faz, ela ainda mantém um instituto que permite melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas. Seu nome é Maria Lúcia Clementino Nunes, a querida Dona Lucinha, nossa entrevistada do Retratos de hoje. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. Dona Lucinha, é um prazer tê-la aqui conosco no Retratos, aqui na TV Horizonte. Seja muito bem-vinda. Olha, eu me sinto honradíssima de estar aqui. Imagina que eu tenho a honra de assentar na cadeira que Dom Valmor se assenta para falar para todos nós mineiros, brasileiros, para falar para o mundo inteiro. Então, para mim, é uma honra grande, eu que tenho que agradecer. A religiosidade esteve sempre presente na vida da senhora? Não só na minha vida, mas em toda a minha descendência, né? Família inteira, muito ligada ao rosário, não ao terço, ao rosário, que me acompanha, ele está comigo aqui, eu não saio sem ele. E eu, quando sou convidada, eu convido imediatamente Nossa Senhora do Rosário e o Divino Espírito Santo, e eles que falam por mim. Então, o que eu errar ou acertar, a culpa é deles, eles que falam por mim. Amém. Dona Lucinha, a trajetória da senhora é muito marcante e muito bonita, né? A senhora foi professora por um longo período, né, no interior de Minas, na bela região do Cerro, Diamantina, e logo em seguida, né, somente depois que a senhora iniciou aí a vida, a carreira como empresária na área da culinária, né? E um detalhe interessante, a senhora se intitula cozinheira, né? Sim, porque quem carrega a tradição de Minas, na culinária principalmente, nós estamos desbravando as montanhas, nós estamos bateando o cascalho que ficou para encontrar aquela história linda do princípio das Minas Gerais. Então, a pessoa que cozinha sem abridor de lata, sem nenhum condimento diferente, só coisas da terra, são as cozinheiras. Os chefes são aqueles que sabem produzir, criar, reformar e apresentar novas receitas tiradas da nossa história. Esses são chefes. Mas nós somos apenas cozinheiras. Mas este é o segredo. É o amor na panela, porque eu comecei a cozinhar desde menina, porque as nossas mães cozinheiras, nós tínhamos o contato desde a barriga da mãe, no fogão, na pia, no forno, fazendo todos os afazeres da casa. E depois que a gente vai crescendo e tomando já um jeitinho de gente mesmo, né? Gente que faz, a gente começa a aprender os afazeres. E as mães obrigavam a gente a cada um ter o afazer de uma semana. Semana da cozinha, semana da quitanda, dos doces, né? De tudo, de lavar roupa, de passar, de costurar. Todas essas obrigações, porque para formar, não era o homem que formava nesses afazeres, eram as mulheres. Para a gente formar como dona de casa, mesmo que a gente não tivesse a pretensão de casar, para formar como dona de casa, tinha que ter essa faculdade da vida, nascida na roça, como eu nasci, lidando desde o curral, desde saber fazer o queijo do cerro, desde fazer todos esses requintados almoços ou jantares, cafés coloniais, chás coloniais, né? Esse tipo de coisa que tem o requinte e tem a pureza de ser simples e tradicional. Desta infância, qual que é a maior lembrança que a senhora traz? O fogãozinho que a mamãe mandava preparar para a gente,
E a gente que tinha que colher na horta, saber, inventar o que ia fazer, colher os ovos, tudo isso sempre com uma pessoa ao lado, né? Para não queimar, para não haver perigo. Mas no fogãozinho a gente já iniciava na beirada do forno também, mas principalmente o fogão de lenha, pequenininho, lá num barranco, é a coisa mais bonita que tem dentro de mim. Essa memória é muito viva ainda? É viva, presente, muito presente. Eu tenho uma memória remota. Agora, aos meus 80 anos, que eu vou completar, eu estou vacilando muito. Mas a minha imagem, a minha lembrança remota, ela vem toda a todos os momentos, em qualquer lugar que eu esteja e que necessito recordar. Neste aprendizado, né, de infância, né, dessa juventude, como é que deu o desenrolar da vida da senhora? A senhora se casou cedo e a partir daí foi lecionar? Eu não pensava em lecionar. Eu queria ser freira, eu queria ser irmã de caridade, porque na minha escola tinha as vicentinas. Não me sai da memória irmã Catarina, irmã Helena, todas elas maravilhosas, e eu queria seguir o caminho delas. Mas eu tive uma família muito ligada, eu tive a minha sogra, é minha mãe de leite, minha tia, minha madrinha, e apareceu um dos filhos, malandramente me propondo a casar. Eu falei, meu filho, irmão não pode casar. Nós somos criados dentro das mesmas casas, nossas histórias das fazendas são lindas, dos encontros, né? Da convivência nas fazendas, e eu também não tenho nenhuma intenção de casar. Eu já estava com 18 anos, vários rapazes pensaram em me namorar, mas eu só pensava em ser freira, vicentina. Ele foi falando. E o que fez mudar de ideia? Ele foi falando, e eu comecei a não passar na porta deles, porque quando eu ia para a escola, ele falava, eu passava noutra rua. E aí as irmãs, irmã Catarina, falavam assim, Lucinha, você é tão atenta à escola, por que agora você está assim, com os olhos parados e assim, inerte? Eu falei, uai, não, irmã, eu estou presente aqui. E eu fui muito ligada às irmãs, mas esse homem... Esse primo, irmão, me convenceu a casar. Conquistou. Quando ele fez essa proposta, eu falei, já que eu vou me casar, eu quero ter 22 filhos. Ele olhou para mim, falei, é uma imposição, você aceita sim? Mas não tem outro jeito, né? E a senhora acabou tendo quantos filhos? 11. 11 filhos. Mas eu briguei muito com ele, que eu queria mais. Mas apareceu na nossa vida um tal de exame RH, que tinha o meu exame era RH positivo e o dele negativo. Então, os médicos falaram que nós não podíamos ter nem filhos, nenhum filho. Mas, como eu ando de mãos dadas com o Divino Espírito Santo, com o Pai Eterno, com Nossa Senhora do Rosário, é aquela maravilha, a minha vida aberta com eles, eu tinha certeza que eu poderia ter meus 22 filhos. Como não foi possível, porque os médicos proibiram que eu continuasse depois do 11º, eu falei, eu vou ajudando as pessoas, vou trabalhando com crianças e com famílias. E nessa trajetória, né, da formação da família, a senhora foi professora durante um longo período. A senhora teve outras atividades, além da... antes de começar a atividade como empresária? Tinha, sim. Eu fazia parte de teatro, né, para ajudar o colégio também. Eu muitas vezes, eu dei aula no próprio colégio, aula de culinária, porque eu gostava tanto de cozinha que eu levava as coisas para elas, para as irmãs. Vamos abrir uma aula de culinária aqui na escola, e eu comecei a dar aula de culinária, para ajudar também, né? Mais uma já estava presente já a questão da culinária, cozinha, da culinária. Muito presente. E as irmãs querendo que tivesse algo da culinária também no colégio. No Cerro, né? Colégio Nossa Senhora da Conceição, no Cerro. Como é que deu essa transição, dona Lucinha, da senhora deixar de lecionar para passar a cuidar exclusivamente da culinária? Foi através do lecionar. Quando eu cheguei no colégio, que eu me formei, eu morava na fazenda, desde que eu me casei, voltei para a fazenda. A minha vida era só de fazenda. Então, quando eu voltei, quando terminei meus estudos, eu falei, olha, eu quero trabalhar com criança. Eu aprendi a lecionar para criança.
me dei muito bem com os estágios que eu fiz. Então, me convidaram para atender uma escola que estava, assim, no auge da dificuldade. A professora morava muito longe, os alunos vinham e voltavam, às vezes não encontrava a professora. Eu rejeitei um pouco, porque eu estava com muito menino pequeno, meus meninos nasciam até menos de um ano de diferença, então não era fácil, né? Andando a cavalo, né? Por muitas vezes eu levando um menino na frente, a barriga com um travesseirinho embaixo e outro menino nas costas. A senhora já era considerada nessa época, né, nesse período de vida, assim, uma mulher mais guerreira? Então eu sempre fui uma mulher assim, muito corajosa. Talvez à frente do tempo. A fé tão forte que eu não achava nada difícil. Eu escrevo em tudo meu, é encontrar em tudo e em todos os motivos de alegria. Que bom, dona Lucinha, dá esse relato que a senhora nos passa. E no segundo bloco, nós vamos conhecer mais dona Lucinha, a cozinheira, como a senhora gosta de ser chamada, né, e a empresária. E você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu sou. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje, procurando saber mais dos segredos e da culinária de Dona Lucinha. Dona Lucinha, qual que é, aproveitando essa deixa, o maior segredo da sua comida? Olha, o segredo é não ter segredo. Porque antigamente, até quando eu comecei a aprender a cozinhar, eu tive uma abertura muito grande, que ninguém tinha essa abertura, porque quando começaram a carregar todo o ouro e todas as pedras preciosas de Minas, veio então um impasse de todo mundo pensar, vamos ficar pobres, não vamos ter mais nada. Então, o que mandaram fazer? Baús grandes, baús de 7 chaves, para trancar ali dentro louças inglesas, louças japonesas, louças maravilhosas, que chegavam na casa grande, né? E também para guardar os livros de receita, os cadernos feitos à mão, sim, tudo trancado a 7 chaves. E esse trancado a 7 chaves é que dificultou a mostrar o que Minas tem, porque foi guardado demais. Eles falam, mineiro não corre para não tropeçar, medo de cair pelas ladeiras, não é? Sim. Mineiro tem a mão fechada, mineiro não decide fácil os negócios. Por quê? Nós fomos completamente tirados, tudo que nós tínhamos de riqueza foram tirados de uma forma muito brusca, mandadas para fora. Sim. Então, quando você chegava perto de uma senhora para pedir receita, para aprender com ela, ela não mostrava, não ensinava e guardava alguns segredos. E foi nesse momento, quando a senhora começou a buscar essas receitas, e também já com as receitas, já com essa tradição de família, de infância, que a senhora decidiu montar seu primeiro restaurante no Cerro? Foi, mas meu avô era médico.
Ele abriu uma porta para mim para as grandes famílias cozinheiras. Além da minha família ser toda de quitandeiras e cozinheira e doceira, facilitou demais porque ele era um médico, o único médico da região. Então, eu tive acesso a elas. E ele dizia assim, ensina para minha neta, abre esses baús. Elas me acolheram muito, sabe? E me mostravam tudo. Então, com isso, eu vi que ao invés de guardar, eu teria que subir nas montanhas, abrir esses baús de 7 chaves e contar para todo mundo o que era verdadeiramente uma cozinha típica de interior. E foi o que a senhora fez, né? Foi o que eu fiz, sem guardar nada. Eles falam, muita gente esconde algum ingrediente das receitas. Isso, então, não deve mostrar. É uma mentira, você está fazendo as pessoas de bobo, não pode ser assim. Claro. Qual é o segredo? Não tem segredo. O segredo é não ter segredo. É não ter segredo. Mas essa questão, a senhora, depois que se aposentou, montou o primeiro restaurante. Como é que se deu essa transição? Eu fiz um restaurante no Cerro, só para começar um trabalho lá. E fazia festas muito grandes, já assim, de inaugurações, de bancos, começaram a me chamar para fazer. E meu marido estava numa mineraçãozinha, tentando achar alguma coisa, com o dono do Serrana Palace, Dr. Nilton Drummond. E eu fiquei num rancho cozinhando para eles. E eu vi eles pelejando numa encosta de água, assim, eles falavam assim, aqui ninguém bateu, nessa encosta aqui, ninguém foi. Pelejavam, não encontrava nada. E eles distraindo, mas frustrados por não encontrar. E eu num rancho, assim, no pé do morro, cozinhando para eles. Aí doutor Nilton Drummond chegou perto de mim e falou, dona Lucinha, o que é que a senhora põe na panela que até o cheiro sobe, o da senhora vai até lá embaixo? E o que é que a senhora está fazendo? E eu falei, amor na panela, doutor. Ele falou, você vai pôr esse amor na panela para mim, lá em Belo Horizonte. A melhor resposta de todas, né? Eu falei, jamais eu tenho condição de fazer para o senhor no hotel. Não, vamos fazer. Antes disso, no Cerro, nesse restaurante, a senhora chegou a servir Juscelino Kubitschek, que era de A Diamantina? Juscelina era constantemente indo ao Cerro e encontrava com a gente, aquele carinho enorme. Minha família sabia tudo que ele gostava e eu já tinha muita liberdade com ele de fazer as coisas para ele. Então... Tem alguma história de Juscelino que a senhora se lembra? Uma mais bonita foi 6 meses antes dele morrer. Zé Aparecido foi conosco ao Rio de Janeiro e ele já tinha voltado do tempo de sofrimento dele fora do Brasil, né? Justamente, das dificuldades que ele passou. Então, ele nos recebia nesse local onde ele tinha uma sala. Fizeram um almoço maravilhoso e, terminando o almoço, serviram um chantilly com morango. Ele falou, não tem perfume de Diamantina. Eu quero as minhas mexericas. E nós nos servimos com ele lá, ele não quis lavar as mãos. Quando nós estávamos despedindo, ele falou comigo, deita aqui no meu ombro e canta para mim aquela música que vocês cantaram quando nós passamos na fazenda de seu avô, de seu sogro e fomos para Sabinópolis. Eu falei, presidente, eu vou lembrar de uma música que nós cantamos. Ele falou, aquela flor. É uma memória linda que ele tinha, sabia tudo que se passava. E quando a gente ia fazer uma festa para ele, ele pedia assim, toalhas compridas para eu esconder meus pés. Ele tinha os pés com os calos muito dolorosos, mas ele dançava que era uma maravilha, dançava muito bem. Então, na hora de dançar, ele falava que nem sentia dor, mas quando ele assentava, ele tirava o sapato para poder ter alívio, né? Então, aliviava os pés. A senhora deve ter, além dessas histórias com Juscelino, quer dizer, ao longo dessa vida tão rica, várias histórias ligadas à terra natal, a Minas Gerais, essa tradição mineira e também à culinária, né, dona? Eu não saio para canto nenhum, para país nenhum, sem levar a bandeira do Brasil, a bandeira de Minas e a bandeira do Cerro. Porque eu acho, a gente não se apresenta como tal. Eu falo, eu sou dona do Cerro, não vale nada. Eu venho do Brasil, de Minas, da minha terra e mostro a bandeira. E a senhora levou isso para o mundo inteiro. Como a senhora disse um pouco antes, ela subiu a montanha... Para poder gritar e abrir os baús. Abrir os segredos de Minas, né? Era uma responsabilidade muito grande. Apesar de não se intitular, a senhora gosta de se intitular carinhosamente, eu acho com muita propriedade, para valorizar, né, como cozinheira, né? A senhora também é reverenciada por todos os grandes chefes no mundo inteiro. Eu faço encontro com eles, grandes encontros com eles, assim. Aqui mesmo tem um encontro que eu queria que você lesse aí. Inclusive tem aqui um avental de onde que a senhora é esse trouxe, avental. né? Olha aí para você ver.
Aí são grandes chefes que assinaram o avental. Os grandes chefes, depois dos eventos, a gente fotografa e depois eles vêm e assinam, junto com a gente, os aventais. Isso é um prêmio muito valioso, por ter assinaturas de várias pessoas. A família da senhora, a senhora com os 11 filhos, enfim, eles também estão ligados a essa atividade? Todos, cada um numa área, né? Cada um numa área. Se é advogado, é o advogado da empresa, né? Se tem mais facilidade de abertura, de divulgação, é outra atividade, Isso né? deve lhe então dar a um gente prazer vai dividindo. grande, né? E é uma família completamente unida, uma família criada com muito carinho. Nós tivemos dificuldades grandes de vida no princípio, mas nunca ficou marca disso. Foi marca de alegria, de felicidade. Nós não temos lembrança de nada ruim na nossa vida. E quando resolveram fazer o restaurante, foi assim, nós fizemos um levantamento, qual o estado que estava mais solicitando. Eu vim para Belo Horizonte, né, e comecei a pesquisar. Entre todos os estados estava o Rio e, em primeiro lugar, São Paulo. São Paulo é uma capital da gastronomia mundial, né? Em cada lugar que você está, em cada bairro, tem todos os sabores, todas as culturas. Sim. Então, é uma coisa maravilhosa trabalhar em São Paulo. Mas como também os descobridores que vieram de lá, eu achei que foi uma responsabilidade grande eu arriar a minha tropa de novo, fazer todo aquele requinte histórico e chegar lá para fazer o meu restaurante, a minha pesquisa, mostrar. Inclusive, o prato mais típico de São Paulo, que é o virado. É feijão virado, que não é virado. Exato. Ele partiu do mexido mineiro. Cheguei lá, achei virado paulista. Falei, meu Deus, por que virado paulista? Porque a comida do tropeiro, à medida que ele ia andando, ele ia, na hora de sair para outro ponto, outro pouso, misturava tudo, tanto que o tropeiro não comia quiabo, não fazia frangos ao molho pardo, essas coisas, comidas mais secas. Eu consegui separar, recebi até um prêmio por isso, comida do tropeiro e comida da fazenda. Sim. Porque, na verdade, a comida do tropeiro não podia ser com muito caldo, né? Era pouco. Para mexer e pôr num embornal, com folhas e um embornal para levar para o primeiro pouso. Quando chega no pouso, eles tentam fazer uma armação de um fogãozinho de grade lá de ferro, e ali eles esquentam aquele mexido, faz o capitão, não tinha colher, não tinha garfo, joga de arremesso na boca e vai jogando de arremesso na boca, o cozinheiro vai jogando, sem encostar na boca. E perto da água, sempre perto de uma água. Quando eles chegaram em São Paulo, eles levaram do último pouso, chegaram levando aquele mexido. Sim. Os paulistas vinham em encontro dos mineiros, trazendo coisas saborosas de lá, presentes para ganhar a cachaça e ganhar o mexido. E aprender com eles fazer também, né? Então, quando cheguei lá, eles falaram, tem um virado paulista. E que virado? Isso é mexido, isso é comida de tropeiro. E eles acharam muito engraçado, porque, na verdade, parte daí. Então, Lucinha, nós vamos ter que encerrar esse bloco e vamos continuar daqui a pouco esse bate-papo extremamente agradável. E você não saia daí, fique com a gente que voltamos daqui a pouco com retratos. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Voltamos com o último bloco do programa Retratos. E hoje conversando
com Dona Lucinha. Dona Lucinha, são 2 restaurantes em Belo Horizonte e 2 em São Paulo, é isso? Sim. Eu fiz um restaurante em 90 aqui, com essas solicitações grandes, né, de trazer um restaurante para cá, eu resolvi fazer. Eu trouxe tudo do Cerro, toda a madeira, tudo que eu precisava. E aqui os carpinteiros ficaram, assim, muito chateados da maneira como eu fiz. As madeiras tortas dos engenhos da minha avó, eles queriam acertar a madeira, tampar os buracos. Falei, não, isso tudo é história. Aqui dá para ler muita coisa, mas ler como nessas madeiras velhas? Mas foi difícil, mas deu certo. Que bacana. E São Paulo são 2, né? Nós fizemos aqui na Padre Odorico, número 38, fizemos o primeiro. Com um ano não teve jeito de não fazer o segundo, porque ele era pequeno, não estava comportando. Fomos fazer o segundo na Sergipe. Certo. E 2 anos depois fomos solicitados para ir para São Paulo. Aí tivemos o prazer de ser recebido, coisas de Deus. Nós procurando uma casa, feito loucos, um lugar como eu queria, de varanda e tal. Quando nós chegamos, meu filho estava lá em São Paulo, o Leonardo, ele dizia assim, mãe, achei uma casa que serve para a senhora. Quando eu cheguei, era uma casa de confecções de roupa. Quando os 2 donos da casa vieram conversar comigo, eles falaram assim, eu estou gostando da senhora, acho que eu vou ter confiança de entregar a casa para a senhora. Eu falei, você não tem alguma ligação de família comigo? Eu sou de família portuguesa. Nós somos portugueses, como não? Temos muita ligação. Aí, quando precisava de dar alguns documentos, que eu fui conversando com eles, não. Quem tem o nosso sangue não precisa assinar nada. Não aceitaram um documento. Mas meus filhos muito entusiasmados, a Elza Maria, que é entusiasmadíssima com culinária e é cozinheira mesmo também, ela já é mais chefe, né? Muito chique, mas a cozinha mineira ela mantém. Então, ela fez um restaurante brasileiro, com alguns requintes de fora do Brasil, né, ainda. Mas esse não é meu. Mas mantém o nome Dona Lucinha. Não, esse eu não assino, não posso. Eu só assino quem segue aqueles que seguem rigorosamente aquilo que eu tirei dos baús de 7 chaves. Inclusive, aqui em Belo Horizonte tem também o Armazém Dona Lucinha. O Armazém Dona Lucinha, que é uma réplica da Estrada Real. Até nas paredes, a pintura é toda a caminhada do descobrimento. E quem quiser também ter informações do Armazém, dos restaurantes, nós vamos colocar o site, está aí na tela, armazendonalucinha.com.br. Sim, nesse armazém... Nós vamos ver aí mais informações para quem quiser confirmar o endereço ou ter mais informações lá. Nesse armazém, a gente reproduz aquilo que se encontrava nas estradas. O prato feito, as quitandas, um fubá suado, um mexidão, se quiser, um mingau de fubá com queijo, biscoitos de todo tipo. Essas histórias e receitas, elas já estão materializadas em um livro, né, Dona Lucinha? Sim. Que vamos mostrar aqui. Um livro que a senhora escreveu junto com sua filha. Sim. É porque eu, como não tive nenhum curso de culinária e nenhuma faculdade, eu não teria condição nenhuma de fazer um livro. Mas eu tinha um baú cheio de retalhos. E eu ia escrevendo e julgando lá. Cheguei perto da minha filha e disse assim, você formou numa área que eu preciso. Então, você, com sua cultura, vai costurar esses retalhos e nós vamos fazer um livro. Ela fez uma colcha de retalhos aí. Mas tem tudo passo a passo, desde a fazenda que você acaba de abrir das minhas bisavós, na página atrás, que você abriu e agora. Então, tem histórias, retratos, lembranças. Histórias de vida e também histórias, são receitas também. Receitas entremeadas de história, porque à medida que você vai desmanchando a história, contando, vai aparecendo aquelas receitas que caminharam com a história. Que bacana, bom que a senhora conseguiu materializar. E a CEMIG me deu um apoio muito grande na primeira edição desse livro, porque foi muito difícil nós começando tudo, né? A CEMIG nos apoiou com uma força muito grande. Certo. E, Dona Lucinha, tem também o Instituto Dona Lucinha, né? Que é uma forma da senhora estar retribuindo para a sociedade todo esse carinho que a senhora recebe, né? Olha, eu comecei, como eu fazia lá no Cerro, eu fazia assim um mexido de tarde, depois que eu fazia uma festa ou um jantar,
eu fazia e oferecia às pessoas. E quando eu cheguei aqui, que eu vi que o frango soltou do osso, a costela soltou a carne do osso, aquilo não pode ser servido. Cozinha mineira, você tem que fazer a comidinha na hora e servir. Às vezes reclama, está faltando alguma coisa? É para faltar, é para refazer. Sim. Porque você não pode fazer caldeiradas, né? Então, aquele que quebra está perfeito, muito mais saboroso porque concentrado. E o Instituto atende a famílias que recebem a Bolsa Família. Eles têm tudo de macarrão, de arroz, de tudo que eles querem, batata. Mas nessa doação não vem carne, legumes e verduras. Então, é um alimento que a gente faz, que eu sempre fiz, com esses concentrados de carne, e vários açougues, várias empresas de carne me fornecem para o Instituto, e eu recebendo isso, nós fizemos um concentrado de alimento mais forte para ser oferecido. Eu cheguei lá no 22º, dois policiais passaram na porta do restaurante e falaram assim, Dona Lucinha, que loucura é essa? A senhora não pode fazer isso? Não pode de jeito nenhum. Falei, então vocês distribuem para mim? Distribuímos. Montei umas vasilhas próprias para eles distribuir. Sim. Depois eu fui lá no 22º Batalhão, que eles eram de lá, para agradecer. E quiseram me dar uma homenagem. Eu falei, eu preciso trabalhar aqui. Eu quero um lugar grande para eu trabalhar. Eles falaram que não tinha, eu falei, eu vou rodar. Achei uma cozinha antiga, velha, imensa, toda caindo em esgoto. Nós reformamos, fizemos uma cozinha enorme, fizemos uma sala de aula maravilhosa. O SENAC entrou conosco para dar aulas lá dentro, o SEBRAE, SENAC, os órgãos ajudando a dar aula e organizar. E assim nós fomos desenvolvendo esse trabalho de aulas, de formar pessoas e alimentar bem. Que é o projeto Sopa da Tarde, é isso? Eu chamo de sopa da tarde, porque eu falo que em Portugal é muito agradável uma sopa da tarde. Porque se falar sopão, eles pensam que é de resto, não é? Sim, sim. É uma coisa agradável. E acontece que os idosos alimentando bem, ajuda na lida da casa, e eles levantam e fazem o trabalho, porque eles ficam na cama porque não estão bem alimentados. Com certeza. E quem quiser saber mais sobre o Instituto Dona Lucinha, nós vamos colocar aí o site, www.idl.org.br. Lá todas as informações sobre esse trabalho social que Dona Lucinha também nos traz, nos brinda, além dos restaurantes e das histórias maravilhosas. Dona Lucinha, nós importante ressaltar uma coisa, o policial que é o doador, porque ele é que leva a doação, ele nos ajuda como doador. Se for distribuir cobertor ou alimento, ou tudo, é eles que doam. O trabalho social tem muito mais valor quando outras pessoas compartilham dele. A pessoa vê o policial como o homem que mata, comigo é o contrário, é o homem que alimenta. Certo. E, Dona Lucinha, estamos encerrando o programa e eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Qual que é a sua comida preferida? Eu gosto de frango com quiabo e angu, é o que Juscelino gostava. Eu acho uma maravilha, você põe um pedaço de angu, frango e o quiabo, aquilo é um sabor delicioso. O ora pronobis, a canjiquinha, hoje mesmo eu almocei a canjiquinha. Alimentos a partir do milho, né? Inclusive temos aqui livros, receitas que eu passo. Uma revista, né, de receitas da Dona Lucinha também, uma publicação que contém aí receitas que a senhora serve nos restaurantes, né? Todas as receitas estão aí. Todas, as quitandas, todos os trabalhos que a gente faz. Tem algum projeto de publicar algum outro livro com receitas? A senhora pensa nisso? Tem um livro que eu quero fazer ainda, que é a Merenda Escondida, que é essas merendas que vinham, que daí é que eu parti para ensinar a culinária a essas crianças, porque eram os ingredientes que eu mais precisava de conhecer e ter acesso, é o que eles traziam, a base do milho, do feijão, da mandioca, da abóbora, do quiabo. E saber valorizar o que é da terra, né? Com tanto valor que isso tem. Então, Lucinha, infelizmente nosso tempo está se encerrando. Eu perguntei qual que é a sua comida preferida. Tem algum tempero preferido? O tempero é amor na panela, porque se você não colocar amor na panela, se você não estiver bem disposta, sai, deixa outra pessoa fazer. Eu costumo falar isso com os cozinheiros, se não tiver, pode sair, deixa o outro entrar, porque tem que ter sorriso, alegria e amor na panela. Realmente é mais uma grande lição de vida. Então, assim, nós ficamos muito satisfeitos e felizes em ter a senhora aqui conversando conosco. A honra foi toda minha. Eu vou pedir que a senhora encerre. Aliás, é uma outra paixão que a senhora tem, né? A poesia, né? Eu sei que a senhora tem um apreço muito grande,
Não é a poesia, mas a senhora... Não é poesia, são versos. Eu não tenho nenhuma cultura para fazer poesia. Rimas. Eu estou escrevendo um livro também, bem simples, mas assim, em rimas. Vai ser muito aguardado. Eu E a senhora poderia encerrar com um trecho? A senhora disse que talvez o hino do Cerro... eu representando aqui, humildemente, a minha terra, o Cerro, que eu amo, que é minha paixão, que eu quero ver crescer cada dia mais, eu diria que eu venho do alto azul do espinhaço, cheio de ouro e cristais, com a águia fitando o espaço, Cerro de Minas Gerais. Terra de mil poesias, de alegrias e dores, de lendas, melancolias, de faustos e de amores. Noites amenas e belas, céu feérico de luar, onde o rosário de estrelas convida a alma a rezar. Campos mais verde que o mar, águas claras, céu de anil. Ouro amarelo a lembrar cores do nosso Brasil. No alto azul do espinhaço, cheio de ouro e cristais, com a águia fitando o espaço, Cerro de Minas Gerais. Dona Luciana, não me resta mais nada senão aplaudi-la e agradecê-la por tudo que a senhora já fez por Minas Gerais. A senhora colocou muito bem que a senhora subiu a montanha e abriu os segredos de Minas. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigada a vocês. E o Retratos de hoje fica por aqui. Mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima!